De volta com o Tarobá Rural e vamos logo saber da previsão do tempo, um dos momentos mais esperados do programa, porque a semana que passou foi muito instável, né? Quarta-feira, o sol brilhou forte em praticamente todo o estado, mas de domingo até terça rolou água, choveu canivete, como que a gente diz, né? Vamos para o estúdio? Eu vou conversar com a Isadora Marcos agora, porque eu quero saber o que a gente pode esperar para hoje e para essa semana que nós estamos começando. Oi, Cirlei, bom dia para todo mundo. Pois é, a chuva matou nossa saudade de vez, né? A gente teve grandes acumulados nessa semana que passou e começamos esse domingão com tempo estável. Isso mesmo, a previsão é de sol e de temperaturas aí na casa dos 27 graus aqui para Cascavel. E esse clima, ele vai se repetir até na quarta-feira, quando tem 60% de possibilidade de chuva. Aí na quinta-feira, gente, essa possibilidade, ela já aumenta, sobe para 99%. Então, pelo menos aí na quinta-feira, a gente deve ter chuva de 35 milímetros aqui em Cascavel. E essa previsão, ela vai se repetir praticamente no estado inteiro. O início da semana, então, com predomínio de sol e na quarta-feira incidência de pancadas de chuva e na quinta com certeza aí teremos chuvas. Vamos ver as temperaturas, elas continuam altas em todo o estado. Aqui em Cascavel, olha só, hoje domingo 26 graus, ela vai aumentando, amanhã vai ficar um pouquinho abafado, 31, 29 na terça e aí na quarta-feira chuvinha aqui pra gente, 29 graus, ó, a mínima de 23, então vai ficar bastante abafado. Lá em Londrina também o tempo vai ser assim, até na terça-feira a gente tem bastante sol, na quarta chuva e abafado 35 graus lá em Londrina. Em Francisco Beltrão também não é diferente, olha só, 35 graus hoje, no domingo, a temperatura fica um pouquinho mais amena, se é que a gente pode dizer que 30 graus é ameno, e na quarta-feira, previsão de chuva lá em Francisco Beltrão também, então, início de semana estável, com predomínio de sol, chuvinha aí na quarta e na quinta-feira, e no domingo que vem eu volto para contar para vocês como é que fica a previsão do tempo. Um beijo e um ótimo finalzinho de domingo para todos. Momento Cressol. Hoje, no Momento Cressol, nós vamos destacar sobre a importância de uma cooperativa de crédito no processo de desenvolvimento de uma região. Certamente você já ouviu falar aquele velho ditado popular que diz: a união faz a força. Se você é uma das pessoas que concorda com esse ditado, você sabe a importância e o papel de uma cooperativa de crédito, que reúne pessoas em prol de um mesmo objetivo para que estas conseguem, através desta organização, encontrar soluções para as questões do dia a dia, seja de trabalho, seja de capital de giro, seja de crédito, seja para desenvolver uma região ou um determinado município. Todos os créditos concedidos por uma cooperativa tragam consigo a vantagem de ser desenvolvidos a partir da realidade dos seus cooperados, podendo ser personalizados de acordo às características e condições daquela comunidade, daquela região e daquela localidade onde ele vai ser investido. A Cressol não é diferente. É uma das cooperativas de crédito responsáveis pelo desenvolvimento da agricultura familiar do Brasil. Caso você queira conhecer os produtos, serviços e as soluções financeiras que a Cressol tem a lhe oferecer, faça uma visita em uma de nossas unidades e conheça as vantagens de ser um cooperado Cressol. Muito obrigado pela sua companhia e nós nos falamos em um próximo Momento Cressol. Valeu, Panzer, obrigado e até semana que vem mais um Momento Cressol aqui no Tarobá Rural. Nosso conto está marcado, hein? Agora a gente fala sobre os números da Conab para a próxima safra. O primeiro levantamento foi divulgado na semana em que passou e já começou em queda. Queda de 4% a 6% de variação para menos. As condições climáticas favoráveis na última safra dificilmente vão se repetir nesse ciclo. O primeiro levantamento da safra 2017-2018, feito pela Conab, aponta para uma produção entre 224 e 228 milhões de toneladas de grãos, um recuo de 4% a 6% em relação ao período anterior, que chegou a 238 milhões e meio de toneladas. Na região centro-oeste, por exemplo, a chuva irregular já está causando problema. O atraso do plantio
em algumas localidades. Com alguns problemas, sim, principalmente no centro-oeste. O clima, infelizmente, as chuvas atrasaram muito. Isso começa a comprometer a segunda safra, né, principalmente de milho e também na safrinha do algodão. Mas vamos estar acompanhando para ver se realmente vai se confirmar isso, se o clima talvez alinhar bem, a gente pode ter surpresas agradáveis nos próximos anúncios. Quanto à área plantada, a previsão é de que haja um crescimento de até 1,8%, podendo atingir 62 milhões de hectares. Isso em função do aumento no plantio de soja e algodão. A área para o milho primeira safra, que tem a concorrência do cultivo de soja, pode ser reduzida entre 6% e 10%. Quanto à produção de soja, a estimativa é de alcançar até 108 milhões de toneladas. E a de milho, somadas as duas safras, 93 milhões e meio de toneladas. A soja cresce a área. Como milho e soja são insumos para a área de carnes, então nós temos que o produtor não tem que se preocupar com relação aos preços que venham a impactar em função dessa safra. Temos que esperar a segunda intenção de plantio, nosso pessoal vai estar a campo a partir do dia 20, da semana do dia 20, exatamente para poder verificar a tomada de decisão do produtor e uma consolidação melhor desses números. A Prefeitura de Cascavel já fez alguns estudos para terceirizar a merenda escolar. Há uma preocupação, principalmente da comissão de vereadores que fazem parte da Comissão da Agricultura, porque isso pode prejudicar os produtores que fazem parte da agricultura familiar. Na quarta-feira, em Cascavel, teve uma reunião sobre esse assunto. A reunião foi convocada devido à preocupação de setores da educação com a possível terceirização da merenda escolar. Um relatório elaborado após visitas dos Conselhos de Educação, de Alimentação e Fundeb a escolas de Indaiatuba, São Paulo e Chapecó, Santa Catarina, que adotaram o sistema, foi entregue aos participantes. Nele, apontamentos de problemas com a terceirização. A NutriPlus é uma empresa que já tem 336 processos no Ministério Público e é apontada pelo Ministério Público como um dos integrantes da máfia da merenda. Eu entendo que Cascavel não tem nada a ganhar em trazer essa empresa para Cascavel. Então, eu volto a dizer, o preço é mais caro, a qualidade é pior e nós corremos o risco de ter licitações sob suspeita em Cascavel. Uma das justificativas da administração para adotar o sistema seria o financeiro, mas conforme os conselhos, o gasto com a terceirização é até maior. Segundo o relatório, Cascavel possui 30 mil alunos e gasta por ano 12 milhões de reais. Indaiatuba possui apenas 10 mil alunos a mais e o gasto por lá é o dobro, ou seja, 24 milhões de reais. Chapecó tem 20 mil alunos e gasta 12 milhões. De acordo com o vereador, que é presidente da Comissão de Educação da Câmara, a administração de Cascavel já teria inclusive selecionado 20 escolas para fazer parte de uma experiência. Todas são da região norte. Duas coisas. Primeiro, não se faz experiência com a merenda escolar. Algo que funciona. E segundo, é muito preocupante fazer experiência com o elo mais frágil da nossa população, que são as crianças da periferia. Espero que seja apenas boatos, essas informações não sejam verdadeiras. Hoje, 85% da merenda escolar de Cascavel, que é tida como referência, vem da agricultura familiar. São dezenas de produtores envolvidos e que agora estão apreensivos com esta situação. Isto porque, nos 2 estados visitados pelos conselhos, por lá, eles investem o mínimo na agricultura familiar. Nós observamos que eles investem, no geral, o mínimo, né, que é previsto na legislação, e também observamos em alguns relatórios que algumas empresas são questionadas, né, pelos órgãos competentes em razão do não cumprimento nem do 30%, por exemplo. As entidades que participaram da reunião, seguindo o relatório apresentado pelos conselhos, também são contrários à terceirização. Porque a gente entende que a terceirização, como foi comprovado pelo relatório dos conselhos, que ela não tem trazido grandes qualidades na alimentação escolar. Ao contrário, ela tem trazido um retrocesso. E aí a gente fica preocupado, porque a alimentação escolar ela atende 2 públicos principais. Tanto as crianças, que têm uma alimentação saudável, mas também os produtores rurais, que hoje Cascavel é referência no estado na compra da alimentação escolar da agricultura familiar. Você vai ver em instantes aqui no Tarobá Rural a produção de semi-hidropônicos. Você sabe o que é? Daqui a pouco vamos te contar os detalhes. E ainda, a produção de cebolinha, aquela para tempero, tem agricultor ganhando dinheiro com isso. Daqui a pouco os detalhes. Até já!